de Formadores da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. É uma honra, doutor Rogério, quando quiser iniciar, fique à vontade para iniciar quando quiser, tá? Eu agradeço o convite. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Agradeço o convite. Eu estou só precisando aqui de um tempo para fazer o compartilhamento da tela, porque eu estou tentando e não está aparecendo. Eu não sei se precisa de alguma autorização de vocês. Amanda. Só um minuto, professora, rapidinho. Tá. Eu não sei se precisa de alguma autorização específica de vocês. Porque o Teams que eu uso da faculdade é normal, eu compartilho a tela sem problemas. Esse aqui... Clica nos 3 pontinhos do lado onde tem a mãozinha e vê se aparece a opção solicitar controle. Não. Amanda? Oi. É possível. Quem está como organizador tem como conceder a apresentação para qualquer integrante. Tá, deixa eu só verificar aqui. Oi, Taina. Tudo bom, professor Alan? Tudo bem? Obrigada por estar dando nossa palestra de hoje. Aí ele está pedindo para eu encerrar o Teams e abrir novamente. Eu acho que deve ser isso. Eu volto em 1 minuto. Tá ótimo. Ele está pedindo aqui para encerrar. Volta já. Ok. Pessoal, enquanto fazemos aí esses ajustes iniciais, Amanda já passou para vocês a audiência, os links da audiência que começam a partir de amanhã. Todo mundo já ciente aí, já se organiza, se programa para começar a assistir às audiências, através dos links aí que já foram disponibilizados. Se atentem ao quantitativo de audiências que vocês precisam. Esse mês de setembro, né, finalzinho, e outubro, teremos ainda bastante audiência a ser divulgada, com links aí para vocês no site. Então, fiquem sempre atentos. Desculpa, eu estava com o fone desligado. Só para alguém confirmar se está vendo a minha tela? Estão conseguindo? Sim. Bom, então... Vamos Travado. Está travando? Pronto, já iniciou a gravação. Já, doutor Rogério, já iniciou a gravação. Pronto, posso começar, né? Pode, eu não estou vendo ninguém. Quando eu coloquei a tela ampliada assim, aí eu não vejo mais ninguém. Mas vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Bom, Para mim ainda não está aparecendo. Eu não estou vendo também. Não entendi. Nem eu estou vendo nada. Não está aparecendo para a gente. Eu também não estou vendo nada. Como se fosse uma foto. Mas eu estou conseguindo ver. Está aparecendo aqui para mim. Só a foto do tutor. Entendi. Congelada a imagem. Congelada a imagem, né? Isso. Está congelado realmente a imagem, doutor Rogério. Oi, são esses percalços da tecnologia, né? Normal, a gente está acostumado já. Todo dia em sala de aula dessa forma. Eu vou tentar aqui por uma outra ferramenta,
Eu preparei uma apresentação e tenho alguns dados que eu acho interessante para apresentar. E aí, vou baixar aqui por outra ferramenta para que a gente possa ter acesso. Pronto, agora apareceu. Apareceu? Sim. Todo mundo consegue ver. Agora sim apareceu. Pronto. Estamos vendo e vendo a tela Agora sim. da apresentação. Tá bom. Eu vou... Deixa eu baixar aqui. Quando eu boto para apresentar a tela, aí aí você não vê nada, né? Que eu aperto aqui. Vocês estão vendo esse botão apresentar azul? Sim. Aí, Está aparecendo a tela inteira. Quando eu clico em apresentar, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Perfeito. Pronto, agora ficou grande, né? Isso, pronto. Centralizou. Bom, agora, está excelente. Bom, gente, boa tarde. Agradeço demais o convite da Faculdade Pitágoras para falar sobre um tema que é muito interessante, sobre direito à inteligência artificial. É um tema que, para vocês que estão no 9º e no 10º período, é um tema bastante... Oi? Algum problema? Não, acho que alguém está dando interferência. Pessoal, por favor, só desliguem o microfone de vocês, tá? Para que o ambiente externo de vocês não atrapalhe a nossa palestra, tá? Pronto. Essa apresentação que nós vamos conversar agora à noite é uma apresentação que vai se desenvolver basicamente em três partes. A primeira parte a gente vai falar sobre a 4ª Revolução Industrial. O que é esse contexto de falar em inteligência artificial dentro do ambiente jurídico? Para isso, a gente precisa entender o que é a 4ª Revolução Industrial. No segundo momento, a gente vai trabalhar a inteligência artificial, realmente, o que é essa inteligência artificial, do que se trata, né? Quais as implicações dela. E na terceira, e finalmente, né, a gente vai falar das interações dela com o direito. Para quem quiser, já pode acessar esse QR Code. Quem está vendo pelo computador pode focar o celular para esse QR Code. É bem simples, basta apontar a câmera para ele, e aí eu vou ter que fazer o teste aqui. Você bota a câmera para ele, e aí a sua câmera geralmente já vai mostrar para o site da apresentação. Se a apresentação está online, então você vai poder acompanhar, tanto aqui pelo Teams, quanto também no seu telefone, e espero que dê certo aí. Alguém testou para ver se dá certo? Professor, eu testei, doutor, deu certo. Está carregando aqui. Mas eu não consegui. Está carregando, né? Pronto, está carregando. Então, vamos lá, gente. A primeira parte, quando a gente vai falar sobre... Todo mundo escaneou ou quer que fique mais um tempo aqui? Deu certo? Quem conseguiu escanear, assim, pode fazer a gentileza. É bom se eu deixar aí, porque tem gente acessando pelo celular. Tem muita gente acessando pelo celular, né? E aí, era isso que eu ia falar exatamente nesse momento. Quem, por um acaso, tiver conseguido logo o link, coloca o link no grupo da turma para os outros colegas poderem assistir. Quem está no celular não vai poder fazer o QR Code, né? Isso aí é uma limitação. Mas aí o colega que conseguiu pegar, joga o link lá no grupo e dá certo, tá? Tudo bem, gente? Pode seguir? Vamos lá, né? Lógico. Vamos lá. A gente vai fazer uma enquete aqui com vocês agora de imediato, né? O que vocês imaginam sobre a inteligência artificial? O que é a inteligência artificial? Então, eu peço a gentileza de vocês que vocês acessem esse site. Quem está no celular, acesse esse site e coloque esse código, que a gente vai fazer agora uma enquete. Justamente a gente está falando sobre inteligência artificial e está falando sobre novas tecnologias. É importante saber de vocês, né, a percepção, o nível que vocês estão a respeito dessa temática. Então, quem está vendo pelo computador, é só pegar o celular e focar nesse QR Code e vai levar para um site onde tem uma pergunta para você responder, e tem 3 entradas, tem 3 palavras que você pode responder. Deu certo para quem tentou aí, ó? No meu caso aqui, abriu uma pergunta assim, olha, as novas tecnologias são, né?
Todo mundo está vendo essa pergunta? As novas tecnologias são... Sim. E aí você escolhe 3 palavras, as primeiras 3 que vieram na sua mente, você escolhe as 3 palavras e envia, tá? Vamos dar um minutinho para todo mundo conseguir fazer essa atividade. Acessa, quem está no celular, abre uma janela do navegador e digita esse endereço, mente.com, e aí usa o código 8746898. À medida que vocês conseguirem enviar, à medida que vocês conseguirem entrar e enviar, nós vamos poder acompanhar, deixa eu ver aqui, nós vamos poder acompanhar daqui, deixa eu mostrar aqui, como é que vai ficar. Ah, olha como é que está ficando. Vocês estão conseguindo ver a nuvem de palavras? Sim. Por favor, me confirmem aí, porque eu fico sem retorno de vocês, tá bom? Por isso que eu fico perguntando. Bom? Sim. Então, olha, as palavras que mais repetiram, até agora 7 pessoas conseguiram votar. É importante que quanto mais pessoas votem, mais a nossa nuvem ela vai crescendo, a nuvem de palavras. Se vocês observarem, quantas pessoas tem na aula hoje, professora? A senhora pode me dizer? Temos 66. Pronto. 66 pessoas. 66, ó, 9 pessoas votaram. Então, volta muita gente votar ainda, tá? É bem simples, né? Acesse esse mente.com, bota esse código e vê, lembra aí 3 palavras que vêm na sua mente a respeito do que são o que é essas novas tecnologias. Então, as pessoas estão dizendo aqui, olha, que são essenciais, são redes sociais, são facilitadoras, levam a praticidade, tem a ver com globalização, apps bancários, inovação, videoconferência, é essencial. Todo mundo está colocando essencial, né? Essencial, essenciais, inovadoras, indispensáveis. Até agora só coisas boas, né? Rápidas, práticas. É um avanço. Sim, é um avanço para o bem ou para o mal? Isso é uma pergunta, né? Futuro, são úteis, são indispensáveis. Olha só, coisa boa, né? Robótica, internet, são tóxicas? Alguém falou tóxicas? Olha, alguém falou, são tóxicas. Olha, é muito interessante saber qual é a visão de vocês a respeito dessa. São elitizadas. Olha só. Interessante, né? Essa questão da separação, né, econômica mostrada pela diversidade do uso da tecnologia, né? É um indicativo, um marcador do abismo que existe entre a população brasileira. São viciantes, com certeza. Redes sociais, TikTok, não sei o que mais, né? Bom, legal. Legal. Muito interessante, né? A palavra que mais se repetiu, vocês devem deduzir aí, é a que fica maior, né? Elas vão ficando maiores, são as palavras que mais se repetiram. São facilitadoras, levam à praticidade, são essenciais, são necessárias, enfim, muito interessante essa visão inicial que vocês têm quando se fala na palavra inteligência e novas tecnologias, né? Que aí engloba, né, internet, inteligência artificial e tudo mais que vocês podem imaginar, né? Grande parte são positivas, né? Olha só que coisa legal. Grande parte são positivas. Será que é tão positivo assim no direito também, né? Todo mundo votou? Gente, não dá para esperar todo mundo votar, né? Por conta do nosso tempo, né? Nós temos 1 hora aproximadamente para nossa fala e tem muita coisa para a gente ver, né? E 32 pessoas votaram, eu agradeço demais as pessoas que conseguiram votar. Ajuda a contribuir e fazer interativa a nossa fala, tá? Nossa atividade, tá bom? Beleza. São, em geral, conceitos positivos, né? Conceitos positivos. Vamos lá, continuando, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em 4ª revolução industrial.
nós estamos vivendo, segundo Klaus Schwab, na quarta revolução industrial. Aí tem esses 2 livros para indicar para vocês, que são esses aqui, né? A quarta revolução industrial e aplicando a quarta revolução industrial. São esses 2 livros aqui que eu indico fortemente para quem se interessar por essa área e quem desejar se aprofundar, entender esse contexto do que a gente está vivendo e como o direito vai trabalhar essas questões ou já está trabalhando essas questões. Veja só que curioso, né? O Klaus Schwab ele diz assim: a primeira revolução industrial veio com as máquinas a vapor, a segunda revolução veio com o pós-guerra, com a metalurgia, a terceira revolução industrial veio na década de 70, com a tecnologia, com a internet. Só que agora a gente está vivendo uma situação nunca vista antes, né? O volume é muito grande, o valor é muito grande e a velocidade é muito grande. São os 3 Vs: valor, volume e velocidade. Nós temos dados com o valor altíssimo. A gente vai ver aí no decorrer da nossa fala que os nossos dados privados, eles valem mais do que o petróleo. Então, dados têm valor altíssimo. A velocidade em que esses dados mudam, a velocidade em que as coisas mudam é extraordinária. Também é muito rápida, e o volume de informação. Hoje nunca a gente se deu com tanto volume de informação. Em nenhuma outra era, em nenhuma outra época a gente teve tanto volume de informação como a gente está tendo hoje. Então, assim, nós estamos vivendo, sim, a quarta revolução industrial. Então, é bom a gente prestar atenção em algumas coisas para a gente não ser pego de surpresa, tá? Sempre quando cria uma quarta revolução industrial, ocorre uma coisa com os trabalhadores, o mercado. O modelo tradicional dos empregos era modelo de pirâmide. Então, tinha o pessoal da base, né, o pessoal operacional, tinha o pessoal da média gerência e, no topo, tinha o pessoal do nível superior, dos executivos, colarinho branco, etc. Essa estrutura ela não serve mais para a quarta revolução industrial. Por quê? Porque todas aquelas atividades, ou quase todas aquelas atividades que estão no nível intermediário da pirâmide, elas tendem a ser substituídas por robôs. Preste atenção nisso daí. As atividades intermediárias tendem a ser substituídas por robôs. Pensem aí, a minha atividade que eu vou exercer, ela é intermediária, pronto, tem grande chance dela ser substituída por um robô. Quem está dizendo isso não é o professor, quem está dizendo isso é uma pesquisa, está lá o QR Code para você, então é importante que você acesse essa pesquisa e guarde uma pesquisa que de uma consultoria, é divulgada em vários locais essa palestra, essa pesquisa, justamente por conta do interesse que ela despertou a partir do momento que ela fez uma análise país por país, quais as probabilidades do seu emprego ser substituído por robôs, tá? Por robôs. Então, no geral, né, ali no QR Code, ali tem a pesquisa detalhadamente e você consegue acessar país por país para saber a probabilidade. Mas, em geral, estima-se que mais da metade dos empregos que hoje você conhece vão ser substituídos por robôs. Pensa aí um emprego que você conhece, motorista de ônibus, vai ser substituído por um ônibus autônomo. Cobrador de ônibus, esse mesmo que já está sendo substituído, né? Nem precisa chegar na era dos robôs, ele já está sendo substituído. Ou qualquer pessoa que você imaginar, seja intermediária, vai se substituir. Por quê? Porque hoje está se moldando um outro esquema, um esquema de ampulheta. O que é o esquema de ampulheta? Você pode ver que uma ampulheta é aquele equipamento, né, que vê a passagem do tempo, né? Bota a areia lá em cima e a areia cai lá embaixo e você vê a passagem do tempo. E a ampulheta tem esse formato, né? Ela no meio ela vai afinando, ela vai diminuindo. E o que isso quer representar? Que os empregos, esse pessoal da média gerência, esse pessoal das funções intermediárias, eles vão sumir, eles vão desaparecer. Ou você vai descer para o pessoal operacional, ou você vai subir para o pessoal da alta gestão, da alta gerência. Isso é um problema que está sendo constatado agora. Por isso que está aqui a pirâmide, essa pirâmide já não funciona mais, mudou-se agora para o modelo de ampulheta. Está aí o QR Code para que vocês possam acessar e acompanhar essa pesquisa mais a fundo. Tá?
quando entra uma revolução industrial e muda, né? Porque a revolução é isso, né? Ela muda tudo. Então, muda várias coisas. E uma das coisas que muda é que determinadas funções ou profissões, elas desaparecem. Então, a Martha Gabriel, a Martha Gabriel tem outro livro aqui que eu indico para vocês bastante, tá? É um best-seller dessa área. Chama Você, Eu e os Robôs, de Martha Gabriel. A Martha Gabriel fez uma análise de algumas profissões que já são substituídas por máquinas, por robôs, por algoritmos, por programa de computador, por inteligência artificial. E ela separou algumas profissões, por exemplo, web designer não tem mais necessidade, porque já tem uma plataforma para fazer. Marketing digital, mesma coisa. Gestor de escritório, professor, olha aí, gente, professor, olha nós aqui, a nossa profissão, né? Professor já tem uma plataforma de inteligência artificial que faz a mesma coisa, que ela indica a Narrative Science. Contador, veja que contador é uma profissão tão importante, né, para o desenvolvimento econômico do país, para as empresas, né, enfim, mas está com a sua, vamos dizer, sobrevivência no mercado de trabalho ameaçada, porque já tem inteligência artificial que faz o mesmo serviço. Recursos humanos, jornalistas, atores, que vão ser substituídos por androides, por robôs com forma humanoide, e, olha aí para a gente, advogado, tá? Já existe um advogado que é inteligência artificial, aliás, existem vários, né? Um dos mais famosos chama Ross, né? O advogado que é inteligência artificial, ele já pesquisa jurisprudência, ele já indica qual é a melhor petição que vai ser entrada, ele já escreve a petição, ou seja, ele já faz muita coisa que um advogado júnior faria dentro de um escritório. O médico, o psicólogo e os entregadores, que vão ser substituídos por drones. Já existe drone, já existe locais em que entregam via drone, né? Então, não se precisa mais de um entregador, tá? Desculpem aí a trava. Entregador. Eu lembro de novo o vídeo aqui. Eu lembro, se alguém quiser fazer uma intervenção, uma pergunta, gente, pode fazer, porque eu não estou conseguindo ver o chat, né? Nada. Eu só estou vendo a mesma apresentação, tá? Por isso que quando vocês puderem fazer intervenções, eu sugiro que façam, né, para eu poder ouvir. Eu indico demais esse livro aqui da Martha Gabriel. Ela é uma estudiosa dessa temática de inteligência artificial e de novas tecnologias. E ela diz assim também, alguns empregos somem e outros empregos desaparecem. Alguns empregos vão sumir, por outro lado, alguns empregos vão aparecer. E aí, o que ela indica desses novos empregos que vão aparecer? Ela fala do nanomédico, que vai trabalhar com nanorobô. Oi? E na área de segurança? O senhor não falou. Será que um dia vai ser os policiais, a área militar do Exército, também vai ser por robôs? Já tem, né? Já tem drones que são robôs no Exército, que atira, tem vídeos na internet, procura aí. Um drone que fuzila um carro lá e tem a demonstração, é impressionante. Já tem drones, já tem cada vez mais. Toda vez que você pensar, é a função intermediária? Bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a função intermediária ela está correndo risco de desaparecer. E aí, como é que a gente faz, né, para não... A Martha Gabriel diz assim, olha, essas novas profissões vão surgir, porque é sempre assim, né? Quando uma revolução acontece, some umas profissões e aparecem outras. Ela diz assim, do nanomédico, ela fala do cirurgião de memória, ela fala porque o cirurgião de memória, o homem, ele tem o sonho da imortalidade, né? E o Val Harari fala no livro dele, Sapiens, que existem pesquisas se desenvolvendo nesse sentido, de fazer o download, o upload, na verdade, né? Do cérebro humano, todas as memórias de uma pessoa, fazer o upload dessa memória para um Android, sério, para uma nuvem, para uma inteligência artificial, e depois fazer o download dessa inteligência artificial para um Android em formato humanoide, que seria
uma cópia de você, porque ele teria todas as suas memórias, ele teria todas as suas lembranças, enfim, é uma situação que causa perplexidade, mas isso já está em desenvolvimento, e isso é um sonho do homem, né? A imortalidade, conseguir a imortalidade. Ainda que ele não consiga fisicamente, ele está conseguindo dessas formas, assim. Por isso que cirurgião de memória é um cirurgião que vai ser muito procurado nessas novas tecnologias. Produtor de órgãos, hoje se faz órgãos em impressora 3D, então já se faz órgãos, gente, órgãos, próteses e tal, em impressora 3D. Eu vi uma reportagem, que inclusive a Marta Gabriel publicou recente, que fizeram um coração em máquina, em impressora 3D, tá? Para vocês verem a revolução que esse singelo equipamento, né, uma impressora, né, está mudando muitas relações comerciais e está mudando o jeito de consumir. Então, impressora 3D é um negócio muito legal, né? Você quer uma cadeira, você não precisa mais ir na loja comprar uma cadeira. Você vai no site, baixa o desenho da cadeira, bota na impressora 3D, ela constrói a cadeira para você e você monta. Então, é bom o Magalu ficar de olho, né? Porque daqui a pouco ninguém vai mais comprar cadeira, né? Você vai construir a sua própria cadeira. Eu estou dando esse exemplo da cadeira para você, aí você multiplica por N situações. Design transhumanista é exatamente esse sonho do homem chegar na vida eterna. Então, ele vai debilitando, os órgãos vão funcionando, os membros já não vão funcionando mais direito, e aí precisa de um ciborgue, né? Precisa de complementações, de próteses, de órteses, essas coisas todas, para fazer com que o homem chegue à eternidade, né? Que é o sonho dele chegar à eternidade. Então, profissionais nessa área vão ser muito necessários. Design transhumanista, engenheiro transhumanista, programador de genes. Daqui a pouco, o Yuval Harari fala no livro dele que você vai separar a população em pessoas que são livres de doenças, porque os genes foram programados e a pessoa está livre de doença, de câncer, de todas as doenças, e as pessoas normais, que são aquelas que, pelo destino, você é acometido de alguma doença, enfim. Porque quem tiver dinheiro vai poder contratar um programador de genes e você vai ficar livre de qualquer tipo de doença. Já pensou isso daí? Isso iria criar um outro abismo, né? Teve alguém que colocou na nuvem de palavras aí, né? Que as novas tecnologias são elitizadas, né? Já lembrando desse abismo econômico que existe entre as pessoas dentro do nosso país. Imagina nessa ideia de programador de genes, como vai ser, né? Como vai ser? Quem tiver dinheiro vai viver muitos anos e quem não tiver dinheiro vai morrer antes do tempo. Será que isso seria justo, né? É uma coisa assim para a gente pensar, né? Falando sobre cirurgião de memória, eu mostro para vocês aqui um episódio do Black Mirror, né? Porque o professor traz essas coisas aí, parece Black Mirror, né? Parece coisa distópica, parece um negócio assim, bem estranho, né? O Black Mirror, ele tem essa pegada, né? De mostrar coisas distópicas, de coisas revolucionárias, coisas que você nem imagina que possam existir, mas, na verdade, já estão estudando, já existem, enfim. Esse episódio aí, acho que vocês conhecem, né, o Black Mirror? Black Mirror é uma série que trabalha só essas questões de situações distópicas, né? É muito interessante assistir a série Black Mirror. É como assim ele estivesse prevendo o futuro, né? E aí, nesse episódio, vocês vão ver a história do cirurgião de memória que eu falei para vocês, tá? Uma situação concreta em que vocês vão ver o download de um cérebro, de todas as memórias, de tudo que a pessoa vive, o download do cérebro sendo colocado na nuvem e as implicações disso nas inter-relações pessoais. Tá bom, gente? Chama San Junípero e o número do episódio é do episódio 4, tá bom? E aí, professor, eu não sou nenhuma dessas profissões novas aí, inovadoras aí, como é que eu faço, né, para não sucumbir no mercado de trabalho? O Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa em meados da década de 2010 e levantou algumas características
que o trabalhador deveria ter para não sucumbir no mercado de trabalho. Levantou habilidades que são necessárias, são as soft skills, são habilidades que você tem que ter a hard skill, que é o conhecimento técnico mesmo que você tem que ter, né? Mas além disso, só isso não basta. Além disso, você precisa ter as chamadas soft skills. As soft skills, elas se desenvolvem com, por exemplo, habilidades como pensamento crítico, criatividade, experimentação, conexão, resiliência. Eventos como, por exemplo, seminários, congressos, com palestras, como essa aqui, por exemplo, serve para a gente fazer conexões. Pessoas diferentes, que estão em diferentes lugares, se encontram e trocam e-mails, trocam telefones, trocam contatos, porque a gente vai precisar de conexões. Ninguém é uma ilha. A gente precisa de conexões. A gente precisa do pensamento crítico. A gente precisa... Será que não tem uma outra alternativa para resolver aquele problema? A gente foi construído de uma forma, né? A nossa escola tradicional, a nossa vida é montada no sentido de que a gente só acha uma resposta correta para as situações. Mas, na verdade, vocês vão ver que existem mais de uma resposta correta para as situações, inclusive no direito. Quando você vai para o direito, aí mesmo é que as respostas elas vão ampliando, tendo em vista uma série de situações de hermenêutica, análise da teoria da decisão judicial e por aí vai. Então, é necessário a gente estimular a criatividade, é necessário estimular que a gente procure encontrar várias opções possíveis. Deixar aquela ideia de que só existe uma resposta correta, aquela ideia já foi, né? Já passou, não é mais atual. Veja que esse relatório era para até 2020. Então, nós estamos exatamente no ano em que esse relatório diz que você teria que providenciar, ter soft skills até este ano de 2020. E aí eu chamo a atenção para vocês de procurar fazer cursos, aperfeiçoamento, que tenham a ver com esse lado, né, de criatividade, liderança, conexão, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, todos os cursos, todas as atividades que tenham a ver com isso, eu recomendo que vocês procurem, porque é o que se recomenda para que você não possa perder a sua, vamos dizer, a sua posição no mercado de trabalho. Ah, professor, eu estudei Direito Civil, Direito Penal, eu não estou preocupado com isso, não. Eu faço minha petição e tal. Gente, se você está só preocupado com o hard skill, que é aquela habilidade mesmo que você já aprendeu, né? Civil, penal, administrativo, constitucional, aquele negócio todo. Isso aí é óbvio, você vai ter que aprender, mas isso aí até o Google faz. Quem vai num consultório quem vai no escritório de um advogado, você acha que ele não passou no Google antes? Ele foi lá no Google antes e já viu o que é, já sabe qual é aquele problema jurídico, já sabe as soluções e já chega lá para você. Você tem que dar algo mais, né? Só o hard skill não serve. Tá bom? A mesma coisa do médico, né? Você já vai para o médico e antes você consulta no Google, né? Essas coisas. Então, assim, a propósito disso, fazendo até uma propaganda aqui, professora, eu sou instrutor de cursos de mediação, instrutor tanto da Escola da Magistratura do Maranhão, quanto da Escola Nacional de Formação de Magistrados. E eu estou fazendo um curso agora sobre mediação, a segunda turma sobre capacitação de mediação. Professor, por que você está falando de mediação com soft skills? É porque exatamente cursos como esse, por exemplo, de mediação, vão trabalhar essa questão do pensamento crítico, da criatividade, da resiliência. Então, todos os cursos que você puder fazer para desenvolver essas habilidades, né? Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo aqui é o Fórum Econômico Mundial, tem aqui a referência e tem a Marta Gabriel também para dizer a mesma coisa, ela está dizendo a mesma coisa. Você tem que desenvolver soft skills. Lembrem desse nome, desenvolver soft skills. Eu preciso sair dessa palestra assim, se você sair dessa aula, dessa palestra assim, dizendo assim, poxa, eu tenho que desenvolver soft skill, pronto, já tá ganho a noite, né? Você ganhou a noite, porque é exatamente isso que todas as pessoas devem fazer para não perder o seu emprego, a sua colocação dentro do mercado de trabalho, tá bom?
A tecnologia hoje em dia ela está tão presente na nossa vida, mas tem um fator para isso, né? Foi justamente porque o valor do byte, né, diminuiu, o valor da unidade de memória diminuiu muito. Então, lá na década de 80, quem tinha 1 gigabyte era milionário, porque 1 gigabyte custava $193 mil, né? O dólar hoje está o quê? Quase R$ 5. Tinha mais de meio milhão, né, Hoje você tem um celular aí de 16 GB, de 32 GB, de 64 GB e tal, né? Você seria um milionário na década de 80, porque 1 GB valia quase 200 mil, quase 200 mil dólares, tá? Quase 200 mil dólares. Então, essa diminuição do valor, do custo da memória, ela fez com que proliferasse, juntamente com a internet, a chamada internet das coisas, IoT, é esse símbolo aí, IoT, Internet of Things, ou internet das coisas. Então, tem internet em tudo, né? Tem internet no carro, na geladeira, no celular, no relógio, na roupa, em todo lugar tem internet. E isso faz o quê? Tudo está coletando dados, seus hábitos de consumo, que horas você acorda, como você dorme, o que você come, tudo está sendo coletado justamente por causa dessa internet das coisas. Essa tecnologia, esse avanço da tecnologia chegou tão forte que está entrando também nos países. A Estônia, nos governos, melhor dizendo, a Estônia é o primeiro país do mundo que quer construir uma sociedade totalmente digital. Lá na Estônia, só 3 coisas precisam que você faça presencialmente. Todas as outras você faz por certificado digital, pela internet, por assinatura eletrônica, não precisa comparecer nos locais. Você pode votar, pode abrir uma empresa, pode contratar, vender, comprar, tudo sem precisar ir presencialmente. Só 3 situações você precisa estar presencialmente para fazer, como ele diz aqui na revista, né? Tem que estar para casar, você tem que estar presencialmente, para se divorciar e também para transferir um imóvel. Essas 3 hipóteses você tem que estar presencialmente. As outras todas, você fica tudo eletronicamente. E como é que isso é possível, né? Porque quando a gente fala em redes, internet, a gente pensa logo em hacker, né? Não, um hacker vai entrar, vai hackear, vai quebrar, vai consumir os dados, vai falsificar e vai estragar tudo. Né? Até antes de inventarem o blockchain. O blockchain é uma plataforma que ela está revolucionando justamente essa questão da segurança de dados na internet. A blockchain é uma plataforma que funciona em cima da internet. Eu recomendo que você estude tudo que você conseguir encontrar sobre blockchain e o direito. Tudo que tiver a ver blockchain, você bota aí no Google, cria um alerta do Google e põe lá, blockchain e o direito. Tudo que tiver sobre blockchain e o direito, estude, leia, se informe, porque a blockchain é uma plataforma que a propaganda dela, ela diz que ela é isenta ou quase o risco é zero de um hacker conseguir entrar e de um hacker conseguir penetrar e conseguir dados e falsificar dados e mexer com dados ali. Por quê? Porque ela é feita não num servidor central, não tem um local onde os dados estão guardados. Esses dados estão guardados espalhados em vários locais, e inclusive em vários locais do mundo, onde tem um ponto de blockchain. E aí, para se fazer um ataque na rede, teria que se gastar uma energia tão intensa, tão grande, uma energia elétrica mesmo que eu estou falando, energia elétrica para funcionar uma quantidade imensa de computadores para todos atacarem ao mesmo tempo todos os pontos, que são chamados cadeados, né? Por isso que é blockchain, né? Cadeados são blocos de cadeados que eles são encadeados, e se o hacker conseguir entrar ele só anula aquele ponto, aquele cadeadozinho, mas não tem problema, aquele sai da rede. A rede continua íntegra, todos os outros pontos continuam íntegros. Isso aqui é um resumo, bem resumo mesmo, do que é o blockchain. Mas qual é a consequência disso? Gente, toda a informação que tiver no blockchain, ela é fidedigna. Porque não existe como você hackear a blockchain. Não tem.
tem muita coisa sobre blockchain, né? Primeiro, ninguém sabe quem criou essa tecnologia, né? Dizem que foi uma entidade, né? O nome é Satoshi Nakamoto, mas não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma equipe. Ninguém sabe, né? Tem todo um sigilo a respeito dessa ideia, né? E ela... Professor? Oi, diga. A Jéssica perguntou aqui no chat, pode-se falar em substituição do advogado por tecnologia artificial, sendo que a tecnologia é mais eficaz em casos jurídicos do que o advogado? Pode, a gente vai ver lá mais na frente, Jéssica. Daqui a pouquinho a gente vai ver os usos que já está acontecendo da inteligência artificial nos escritórios de advocacia. Guarda só um pouquinho que você vai ver que isso já existe mesmo, tá bom? Aguenta aí. Só para a gente entender como é que isso tudo funciona, é importante fazer esse cenário geral, tá bom, Jéssica? E hoje, falando sobre blockchain, gente, tudo que imaginar que você puder confirmar se aquela informação é verdadeira, você vai usar blockchain. Então, por exemplo, tem um diploma, você terminou seu curso de Direito, vai expedir o seu diploma, a Faculdade Pitágoras está bem aí, vai expedir o seu diploma. A faculdade guarda esses dados num servidor, em algum lugar. Em algum momento, vai se precisar confirmar essa informação, se realmente esse certificado foi emitido aí pela Faculdade Pitágoras. Bom, imagina a tragédia se seria um hacker entrar no servidor e apagar o seu certificado dali. A faculdade não teria mais como confirmar se você tem o certificado ou não tem. E aí, quando você coloca esses dados em blockchain, ele está imune a esse tipo de ataque, porque o custo-benefício para atacar todos os pontos ao mesmo tempo não justificaria o benefício. O custo é tão alto que não justificaria o benefício. Por isso, não há interesse dos hackers, né, em entrar. O negócio é tão seguro, gente, que a blockchain ela é a plataforma onde roda o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda eletrônica e eu faço transferências para as pessoas, né, em tese, tá? Eu não tenho Bitcoins, né? Até porque um Bitcoin é 57 mil reais, né? É bem caro, né, o Bitcoin. E justamente porque você faz transferências de dinheiro sem precisar de banco, sem precisar do intermediário. Lembra do que eu falei? Que os intermediários vão sumir, né? Ao longo da cadeia, os intermediários vão sumir. Todas as vezes que você... Qual é a função do banco? Presta atenção como o banco funciona como intermediário. A quer transferir 100 reais para B. Então, o A vai no banco dele e diz assim, olha, meu banco, transfere 100 reais para o B. Aí o banco do A vai lá no banco do B e diz, olha, o A transferiu 100 reais para o cliente seu aqui, coloque esse dinheiro à disposição dele. Aí o banco do B vai e avisa, olha, você tem 100 reais ali disponível. Imagina fazer esse processo sem precisar do banco. E o A transferir diretamente para o B os 100 reais. É exatamente isso que faz a blockchain. Como é que o B vai confirmar que esse dinheiro existe de fato? É porque está na blockchain. É exatamente isso. Porque está na blockchain, se sabe que essa informação é inviolável. E aí, olha só, gente, dinheiro circula na blockchain. Muito dinheiro circula na blockchain. E aí, quando você for se inteirar mais um pouquinho sobre isso, sobre blockchain e sobre bitcoins, você vai lembrar, né, do que a gente está falando. Você conseguir fazer transferências diretas de dinheiro sem precisar do intermediário. Gente, sem pagar o intermediário, né? Então, isso aí são situações revolucionárias realmente, né? E uma das situações revolucionárias que o blockchain está permitindo é criar contratos inteligentes, smart contracts. Você estudou em direito civil o contrato tradicional, né? Que tem a proposta, tem o aceite, tem a assinatura, tem o contrato, tudo direitinho. Se descumprir, vai para a justiça, apresenta um processo, tem todo aquele desenrolar. O contrato digital, o contrato inteligente, smart contract, é um contrato que pressupõe que desde da contratação até o final, o encerramento, não se tem mais a pessoa, a figura humana. Então, só tem na contratação, obviamente, mas dali para frente o contrato é inteligente. Ele mesmo vai se mudando as etapas e ele mesmo vai se autoconcluindo. Olha só o que a blockchain propiciou. Eu vou comprar um livro, por exemplo, vou comprar um livro numa livraria online. Aí eu compro o livro numa livraria online e pago esse valor.
a livraria, vamos imaginar que tem um contrato dizendo ela tem que me entregar o livro em 15 dias, senão ela vai me pagar uma multa de R$100, por exemplo. E aí, veja só, automaticamente, esse contrato inteligente, uma vez que ele foi ativado, eu paguei o dinheiro, a livraria já sabe, manda para a distribuidora pega o livro e começa a trazer esse livro para mim. E esse livro é acompanhado por GPS, é monitorado por o que a gente chama de oráculos. Então, o livro vai passando em determinados checkpoints, em determinados pontos, e o oráculo vai dizendo que o livro está a caminho, está chegando, etc. Aí, tem o oráculo aqui na minha casa. Então, chegou o livro aqui, e aí chegou no prazo, tudo bem, o contrato está encerrado, está tudo resolvido. Mas vamos imaginar que o contrato demorou para chegar, o livro demorou para chegar, era para chegar em 15 dias, chegou em 20, ou em 16, ou em 15, né? ou 1 minuto depois do prazo. Vamos imaginar assim, para ser bem radical. Então, chegou atrasado, de acordo com o contrato, eu tenho uma multa de R$100. Você lembra lá da multa que eu falei, de R$100? Isso está no contrato inteligente. Bom, num contrato tradicional, o que eu faria? Eu teria que ajuizar uma ação dizendo para o juiz, senhor juiz, olha, eu fiz essa compra aqui, no contrato tinha dizendo uma multa, chegasse atrasado, e chegou atrasado, aí agora eu quero processar. Aí o juiz ia dar contraditória, ampla defesa, uma série de questões dentro de um processo para atestar se isso era verdadeiro ou se isso era falso. Veja o que o blockchain propicia. Como está dentro do blockchain essa informação, o oráculo informou para o blockchain que o livro chegou realmente atrasado, essa informação é incontestável, essa informação é fidedigna. E se essa informação é fidedigna, é incontestável, não tem mais o que questionar. O juiz vai fazer o quê? Vai pedir prova, pedir testemunha, pedir documento? Não, você já mostrou que a blockchain informou que o livro chegou atrasado. Automaticamente, você dispensa toda aquela produção probatória, você dispensa todo aquele recurso, grau de recurso, não tem mais o que questionar. Simplesmente o juiz vai mandar a livraria pagar os R$100, e se não pagar, o próprio contrato transfere, né? Os bitcoins que estão lá transferem de uma conta para outra. Gente, contratos inteligentes são uma realidade. Contratos inteligentes, eles são necessários. Contratos inteligentes com o uso de blockchain, eles vão ficar cada vez mais necessários. Na verdade, é um algoritmo que vai dizendo passo a passo. Olha, se o dinheiro entrou, despache para a distribuidora. Se passou pelo oráculo XYZ dentro do prazo, tudo ok. Se passou pelos oráculos XYZ fora do prazo, você deve R$100. Por exemplo, é um algoritmo. O algoritmo é como se fosse uma receita, né? Vai dizendo, se fizer tal coisa, faz tal coisa. Se fizer tal coisa, faz tal coisa. É um passo a passo, né? Para simplificar bastante, né? O que é um algoritmo. Então, veja, professor, eu não sou programador, eu não faço curso de TI, eu não sei. Como é que eu faço, né? Bom, você vai ter que oferecer, você como advogado, vai ter que oferecer contratos inteligentes para o seu cliente. Porque isso é uma realidade. O seu cliente, ele tem 2 fornecedores, tem 2 advogados que podem fazer um contrato para ele. Um é o contrato padrão, tradicional, que ele vai ter que ir para o judiciário, questionar e provar que chegou atrasado, e arrumar testemunha, o porteiro do prédio, um monte de coisa. Ou seja, ou ele opta por um que já faz um contrato smart contracts, um contrato inteligente. Obviamente, ele vai optar por aquele que já faz um contrato inteligente. Então, se você é um advogado e faz contratos tradicionais, você muda para contratos inteligentes. E, professor, como é que eu faço contrato inteligente? Não tem. Tem 2 opções, né? Ou você faz uma faculdade de TI, que aí não é viável, né? Ou você contrata na sua equipe de escritórios alguém de TI que possa elaborar. E você vai dando as diretrizes. Você conhece o direito civil, você sabe as situações que tem multa, que não tem, o atraso, qual é a cláusula penal, qual é a correção monetária, quais as situações de mora, etc. Você sabe, você estudou isso, isso é o seu hard skill, né? Você sabe disso daí. E aí você vai orientando agora o seu assessor, né, de TI, o seu funcionário lá do seu escritório, e aquele monte o algoritmo para colocar na blockchain. Veja só que coisa curiosa, né? Que coisa interessante. Falando em nossos dados, eu falei que os nossos dados, os algoritmos, eles estão em todo lugar e eles estão captando tudo, né? Nossos dados são vendidos.
né? Fizeram uma pesquisa, a Anistia Internacional fez uma pesquisa um tempo atrás e mostrou que conseguiu precificar os nossos dados, né? 7,5 centavos de dólar que cada pessoinha significa desse emaranhado de dados. Só que com esses dados se faz muita coisa. Com esses dados se consegue hábitos de consumo, se consegue direcionar a propaganda, o marketing. Você já deve ter visto isso, né? Você entrou uma vez no Facebook para pesquisar o preço de um tênis, de um sapato, e daqui a pouco você não para mais de receber propaganda de tênis e sapato no Instagram, no WhatsApp, não sei aonde, vai aparecendo, todo lugar vai aparecendo essa propaganda. Por quê? Porque alguém captou seus dados e sabe que você estava procurando um sapato e a partir daí divulgou isso, vendeu isso para uma empresa de marketing e ela começou a procurar a sua onde você tem rastro, né? No WhatsApp, Instagram, em tudo, onde você está visível, ela vai começando a jogar propaganda, tá? Enfim, e isso vale muito dinheiro, gente. Isso vale muito dinheiro. E como é que fica o direito com relação a isso, né? Nós temos uma lei geral de proteção de dados, né? Temos a Constituição que protege a nossa privacidade, a nossa intimidade, etc. E aí, isso é uma questão para ser debatida, né? Que você vai enfrentar. Código Civil, artigo 12, também diz que cesse qualquer violação à privacidade ou intimidade. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora recente, mas tem um grande problema nela, que é a Autoridade Nacional de Dados, né? Que ela ainda não está operante. Sobre esses dados, nós temos um caso muito curioso, que é o caso da Target. A Target é uma varejista americana, e aí ela começou a mandar, aconteceu um episódio curioso lá, ele começou a mandar propagandas de carrinho de bebê, de fralda descartável, de roupa de grávida, de coisas relacionadas à mamadeira de criança, coisas relacionadas à gravidez, à criança, para a casa de um cidadão lá nos Estados Unidos. E aí, esse cidadão pegou o telefone e ligou para a Target. Senhores, por que vocês estão mandando essas coisas para cá? Aqui não tem ninguém grávida. Por que vocês estão mandando esse negócio de carrinho de bebê, mamadeira, essas coisas todas, né? Propagandas direcionadas para gravidez. Aí a Target falou para ele, não, mas sabe o que é? O senhor tem uma filha adolescente aí na sua casa, não tem? Tem. Sabe o que é? Nossos sistemas aqui acusaram que ela, em determinado dia, acessou páginas que procuravam por esses termos de carrinho de bebê, fralda descartável, mamadeira, gestação, e aí nós deduzimos que ela estava grávida. Moral da história, o pai descobriu que a filha adolescente estava grávida pela Target. Veja que tragédia, né? Conseguiu a privacidade, a invasão da privacidade é tão grande que aconteceu esse episódio é bem emblemático. Alguém abriu o áudio para fazer uma pergunta? Parece que alguém abriu o áudio aí e queria fazer alguma pergunta. Para você saber tudo o que eles têm a seu respeito, tem aqui um teste que você pode fazer acessando o Google Minha Atividade. A Minha Atividade do Google, então, quem está vendo pelo computador, pode escanear esse QR Code aí, que vai direto lá para sua conta Google, né? E aí você bota lá seu usuário, sua senha, e o Google vai mostrar para você tudo o que ele tem a seu respeito. Quem não tem, quem está no celular, pode acessar esse endereço aqui embaixo, minhaatividade.google.com/minhaatividade. E aí o Google também vai mostrar o que ele tem. Gente, o Google tem tudo sobre você desde quando você entrou no Google. A primeira vez na sua vida que você se cadastrou, botou seus dados lá no Google, ele tem tudo registrado sobre você. Porque esses dados valem dinheiro. Eles vendem esses dados, eles vendem para a empresa de marketing, ou seja, tudo vale dinheiro. Então, ele tem tudo registrado, todas as pesquisas que você fez no Google, todos os lugares onde você esteve, todas sabe aquelas fotos que você não quer que ninguém veja? Aquelas fotos, todas as fotos o Google viu para você. Ele não perguntou não, mas ele viu. Ele viu as fotos, ele viu... É curioso isso, cara. É muito louco isso daí. Eles sabem tudo sobre a gente. Professor. Todos os e-mails. Oi. Professor, como é que fica agora com o advento dessas secretárias eletrônicas, né? Da Amazon, do próprio Google, né? Que ficam ouvindo a gente o tempo todo. Por exemplo, uma questão jurídica.
alguém que está prestes a cometer um crime, digamos, um crime doméstico. A secretária está ouvindo tudo ali. Como é que fica a responsabilização dessas empresas que estão sendo cientes da ocorrência de um crime e mesmo assim tem que manter a privacidade dos dados? Como é que fica esse conflito? Pois, olha, isso é um caso que está mais lá para frente para a gente ver e debater exatamente disso, né? A Amazon Echo, que é a Amazon Alexa, a Alexa foi sentar no banco das testemunhas porque ela presenciou um crime. A gente vai já falar sobre isso aqui mais lá na frente. O pessoal, a compreensão, porque são muitos temas, né? E o nosso tempo está bem, tá bem curto. E, professor, eu posso ter mais um tempinho ou vai encerrar mesmo 7 horas e não tem choro? Não, doutor Rogério, pode ficar à vontade, tá? Ah, tá bom, tá bom. A melhor palavra, pode ficar à vontade. É porque tem muita coisa, muitos dados para passar, e aí Não, é muito tá, interessante, ainda tem as perguntas, né, que são muito instigantes, né? tá Então, todo mundo querendo ficar, pode continuar. pronto. O celular é um negócio muito complicado. O celular, ele sabe muita coisa sobre a gente, né? Porque tem as assistências, né? Tem a Siri na Apple, tem o Google Now no telefone aqui, e eles ficam ouvindo tudo tudo o tempo todo, tá? O Google diz que não, é só quando você fala Google Now e não sei o quê. Mas, na verdade, como é que ele ouviu que você falou Google Now se ele não está ouvindo tudo, né? Então, na verdade, ele está ouvindo tudo. E aí, o telefone tem 4 formas de saber onde ele está. Né? Isso é um ponto, porque lá na conta Google tem um mapa mundi mostrando por onde você esteve, por onde você passou, os caminhos que você fez, os Wi-Fi que você conectou, diz tudo, gente. É um negócio assim bem invasivo mesmo, tá? Bem invasivo mesmo. Então, assim, você respira fundo, senta na cadeira com muita tranquilidade, a pressão está normal, porque você vai ver tudo que a Google tem a seu respeito e você vai se impressionar, porque ela tem, em geral, muita coisa a seu respeito. E ele leu todos os seus e-mails, tá, gente? Todos os seus e-mails, aqueles e-mails que você não queria que ninguém lesse, tal, que você mandou documentos top, ultra secreto, não sei o quê, todos os e-mails gratuitos, eles são lidos pelo servidor, porque passa pelo servidor do Google. Então, ele leu todos os seus e-mails na sua vida toda. Ele sabe o que você falou no verão passado, né? Nos verões passados da sua vida toda. Então, o celular tem 4... Como é que ele sabe onde eu estive, professor? Como é que ele sabe onde é que eu estou? Ele tem 4 formas de saber onde ele está. A primeira é a clássica, o GPS, né? Pelo GPS, ele sabe onde ele está. Aí você desliga o GPS. Aí, opa, agora o Google não me acha de jeito nenhum, professor. Desliguei o GPS. Não adianta nada. Se o seu Wi-Fi está ligado, ele sabe que ele está ligado a um Wi-Fi e todo Wi-Fi sabe onde ele está, né? Não sei se vocês viram aquele carro do Google, fazendo aquele mapa do Google, né? Não tem uns carros do Google que fica mapeando as cidades, né? Ele mapeia também as fotos das cidades, ele mapeia também os Wi-Fi. Ele sabe exatamente onde está cada Wi-Fi no mundo todo, né? Por aí você tira. E o Wi-Fi está ligado a um provedor, que o provedor também sabe onde está. Onde ele está. Pronto. Segunda forma, desliga o Wi-Fi, professor. Pronto, agora ninguém me localiza. Não, o 3G está ligado, né? Você comprou um celular para usar, para ligar, né? Receber ligações e tal. Então, o 3G está ligado. E todo 3G, ou 4G, enfim, está ligado numa antena de rádio. O seu celular é um equipamento de rádio e está transmitindo, recebendo ondas de rádio a todo momento. Então, ele está em contato com uma torre. Ele está conectado nessa torre. E essa torre, as torres são já referenciadas. Então, ela tem um espaço em que ele consegue medir, pela intensidade do sinal, saber aproximadamente onde você está. Então não adianta, né? Aí você tem que desligar o 3G. Pronto, agora, professor, o Google não sabe onde eu estou. Eu desliguei o GPS, desliguei o Wi-Fi, desliguei o 3G. Bom, seu telefone está ligado, não está? Tá. Tem outro celular perto dele? Tem. Então não adiantou nada, porque os celulares, eles se comunicam um com o outro. Então, se o seu tá tudo com isso aqui desligado, mas ele continua ligado, ele é um equipamento de rádio, ele está transmitindo e recebendo informações. E ele se conecta com o equipamento do lado, eles ficam conversando, né? E aí, tudo bem? Boa tarde, como é que você tá? O que eu sou? Eu sou um Samsung, e você? Não, eu sou um LG e tal, não sei o quê. Tô brincando aqui, mas eles ficam conversando, tá? Ou seja, ele consegue captar onde ele está conversando com o outro. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, que você está num restaurante, agora não, né? Por causa da quarentena,
da pandemia, mas quando você está num restaurante, e aí você pede a senha do Wi-Fi, coloca no seu telefone, e aí tem um colega seu que chegou depois e está tentando descobrir a senha do Wi-Fi, só de um telefone estar perto do outro, o seu vai apitar aqui, vai dizer assim, fulano está querendo a senha do Wi-Fi, você quer compartilhar com ele? Como é que ele sabe que o telefone do lado está tentando conectar a senha do Wi-Fi? Simples, eles se comunicam. Um celular se comunica com o outro. Então, é assim que o Google tem todas as informações a seu respeito. Ele consegue captar pelo telefone. A única forma de você realmente não ser descoberto é desligar o telefone. Mas ninguém compra um celular para ficar com ele desligado, né? Até dá uma agonia, né? Quando acaba a bateria, não sei o quê, a pessoa compra uma bateria extra, 2, 3, não sei quanto, que é justamente para não ficar desligado. E é isso que os provedores, o Google, Facebook, etc., querem, né? Que você nunca fique desligado, porque aí ele sabe onde você está. Por quê, gente? Porque isso vale dinheiro. Isso vale muito dinheiro. Seus hábitos de consumo, sua privacidade, sua intimidade, isso tudo aí é dinheiro. Então, como você não tem um celular para desligar, né? Você usa ele ligado, o jeito é pelo menos saber o que o Google tem a seu respeito e escolher a opção lá para ele não rastrear. O Google diz que não rastreia, tá? Agora eu pergunto para você, você tem uma mina de ouro, brotando ouro, assim, jorrando ouro toda hora para você. Você vai tapar ela e botar um cimento e lacrar? Diz, não quero mais, né? Tenho muito ouro, não quero mais esse ouro, não. Vou tapar isso aqui, não quero. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso, né? O Google diz, né, que não vai mais coletar, etc. Mas acredite você se quiser, né? Outro ponto, né, que é interessante a respeito disso, né? Nós temos nossos dados valendo muito dinheiro, né? Como eu falei, vale mais do que petróleo, né? Quem disse isso não sou eu, quem disse é a revista The Economist, né? Nossos dados valem mais do que o petróleo, né? Então, isso aí é muito interessante, você estudar a nova Lei Geral de Proteção de Dados, estudar o Marco Civil da Internet, estudar tudo que tem a ver com tecnologia e direito, porque você vai ver interações ali bem significativas. E há quem proponha, por exemplo, o direito de sequela. Bom, se os meus dados valem mais do que o petróleo, então eu tenho o direito de ir lá e pegar de volta. E o Google vai ter que me indenizar, né? Direito de sequela, direito civil. Os dados são uma coisa. O que os dados são, na verdade, né? Eles são uma coisa, eles são um bem, né? A gente sabe que bens, pelo direito civil, é bem imaterial, bem material e imaterial, né? Será que os dados seriam um bem imaterial? Se é bem, então tem conteúdo econômico, né? Se alguém está explorando o meu bem, eu tenho direito de ir lá e pegar de volta, né? É mais ou menos isso que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trabalhar, né? E o direito de sequela está aqui no 1228 do Código Civil, né? 1228 fala que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la. Reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Sabe? Quando eu entrei no Google, eu queria que os meus dados fossem usados pelo Google, apenas eu e o Google. Eu não queria que os meus dados fossem vendidos para Facebook, para não sei quem, para empresa de marketing, para isso, para aquilo, e a gente sabe que isso acontece, né? Os nossos dados são tão sensíveis que tem um documentário, eu indico para vocês esse documentário, da Netflix, chama Privacidade Hackeada. É um documentário que mostra como foi usado os nossos dados para interferir nas eleições. São 3 cases que eles analisaram, né? A primeira foi a eleição americana do Donald Trump, a segunda foi a eleição do Brexit, para poder o Reino Unido sair da União Europeia, a terceira foi a terceira foi o Brasil, tá? É interessante dar uma olhadinha nesse documentário, chama Privacidade Hackeada. É interessante também ler a Lei de Proteção de Dados, Lei 13.709, de 2018, que entrou em vigor, falando sobre a proteção jurídica que o Brasil dá para os nossos dados, porque vocês já viram ali que os nossos dados valem mais do que dinheiro, tá? Aqui eu trouxe uma cartela
Marta Gabriel, que ela fala para você saber se você está com um vício digital, né? Verificar os e-mails, rede social quando acorda, ou como a última coisa que vai dormir, estar constantemente navegando, teclando, preferir estar online do que com a família, postar, twittar e teclar mesmo na companhia dos outros, sentir necessidade de montar online e incomodar-se quando está desconectado por 24 horas. Se você está com esses sintomas, sinto informar, mas você está viciado digital, né? O vício digital, tá? Quem está dizendo isso é a Marta Gabriel, no livro Você, Eu e os Robôs, Pequeno Manual do Mundo Digital, tá certo? Bom, gente, vocês já entenderam aí que nós vivemos mergulhados numa quarta revolução industrial, e nossos dados são captados, enfim. O que é feito com os nossos dados? Como é essa estrutura, né? A inteligência artificial trabalha isso. Não tem um funcionário lá do Google sentado ouvindo o que você está falando, vendo o site que você... Não, isso tudo são algoritmos, são programas, são sistemas que ficam rodando. Na verdade, o que se faz dessa inteligência artificial? Como é que ela aprende, né? Então, o conceito de inteligência artificial é a área da ciência da computação que lida com o desenvolvimento de máquinas, computadores, com a capacidade de imitar a inteligência humana. Imitar a inteligência humana. O volume de dados que a gente recebe é tão grande, lembra dos 3 Vs? Velocidade, volume e valor da quarta revolução industrial? O volume de dados é tão grande que seria humanamente impossível pessoas trabalharem essa questão. Então, máquinas é que trabalham isso. Elas aprendem. E quando a gente fala em inteligência artificial, máquinas que imitam a inteligência humana, tem vários graus, tá? Tem IA forte, fraca. Normalmente, o que se trabalha no judiciário, nos advogados, na área jurídica, é com a IA fraca, né? Que ela está muito longe ainda de chegar a imitar a inteligência artificial. A nossa inteligência, aliás, a inteligência humana. Quando se fala em inteligência artificial, eu indico para vocês a leitura do texto do Alan Turing, que ele fala sobre a máquina de Turing. O que é essa máquina de Turing? É mais ou menos como está aí no desenho mostrando, né? O C, ele ia fazer um teste e do outro lado da parede ele ia conversar pelo computador ele não sabe se ele estava conversando com um ser humano ou com um robô, que é o A, que é o robô, e o ser humano é o B. Então, você não sabe qual é com quem você estava conversando. E aí, no final, o C fazia um teste, né? E aí perguntava para ele, e aí, pelas respostas que você trocou com esse diálogo aí, com esse seu interlocutor, você estava conversando com uma pessoa ou com um robô? Se você dissesse, eu estava conversando com uma pessoa real, realmente. Fiz perguntas e tal, ela respondeu. E aí, significa que a máquina passou no teste de Turing, né? Isso é muito interessante, o teste de Turing. Tem um teste de Turing que foi filmado, né? Que foi, assim, está representado num filme, chama Ex Machina, tá? Procurem depois aí no Netflix, em algum lugar, Ex Machina. Vocês vão ver o que é um teste de Turing acontecendo na prática. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Gente, Alan Turing falou isso na década de 30, né? Ele inventou essa máquina de Turing na década de 30. Isso não é uma coisa da agora, né? Que está se falando. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente lembra de Asimov. Asimov é um escritor que tem aquele livro Eu, Robô, né? Que virou filme, muito famoso, tem vários livros sobre ficção científica, e a ele é atribuída as 3 leis da robótica. O que significa essas 3 leis? A primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Segundo, um robô deve obedecer às ordens que sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger sua existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Sempre na intenção de que robôs vão proteger os seres humanos, né? Olha só que situação. Nós já temos um país que deu cidadania a um robô, né? Nós temos a Robô Sofia. A Robô Sofia é essa androide aí, né? Tá rindo aí na foto. A Robô Sofia, vocês podem encontrar vários vídeos dela na internet, ela dando entrevistas. Não tem ninguém comandando a Sofia, ela usa inteligência artificial. Ela ouve o que a pessoa fala e processa e responde. Então, é muito curioso. Ela dá entrevista no jornal, dá entrevista no YouTube, dá entrevista na televisão. Muito curioso, né? E um marco também curioso foi um país ter reconhecido
que ela merece a cidadania, né? Merece a cidadania. Porque a gente sabe que nós temos duas pessoas do direito, né? Que estudou direito civil, né? Todo mundo aí, né? Estudou direito civil, sabe que a gente tem duas pessoas, né? A pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural é aquela que nasce com vida, tá? Tranquilo, é a pessoa humana. A pessoa jurídica é o quê, afinal de contas? É uma ficção, enfim. Pessoa jurídica é, em regra, uma ficção, né? Uma ficção que tem direitos. Se uma pessoa jurídica é uma ficção que tem direitos, por que não dá um robô direitos, né? Isso é uma discussão que está sendo levada a analisar. O direito tem que dizer, né? Afinal de contas, o que o robô é? É uma coisa? É uma pessoa? Porque ele tem inteligência artificial, ele sabe resolver problemas. A inteligência é saber resolver problemas. Ele sabe resolver problemas e não só, também se porta e de acordo com as suas conclusões. Ele decide, né? Ele tem potencial consciência da licitude, né? Do criminal, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Então, afinal de contas, se ele causar algum dano a alguém, quem que vai responder? É ele, é a fábrica que criou ele e vendeu no comércio, é o programador que fez ele. Afinal de contas, quem que vai responder? No âmbito da responsabilidade civil, a gente tem problemas para resolver. O carro autônomo do Google, que é dirigido por um robô, só não tem formato humanoide, como ela. Mas é um robô também que dirige o carro autônomo do Google. Afinal de contas, se o carro autônomo do Google atropelar alguém, quem que vai pagar? É o dono do carro? É o programador que fez o algoritmo? É a fábrica que vendeu o carro? Afinal de contas, como vai ser? E se no programa do algoritmo tiver a seguinte dilema, né? O carro está numa situação de emergência em que tem um grupo de velhinhos ali, tem um grupo de crianças ali. O que você faz, né? O que o algoritmo está programado para fazer? Ele tem que desviar por um dos dois lados. Se desviar, vai matar num grupo, se desviar para o outro lado, vai matar outro grupo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai matar a velhinha, os velhinhos, ou ele vai matar as crianças, né? Ou nenhuma nem outra. Ele vai direto no muro e mata o motorista, né? Que é a pior, né? Aí a pergunta que não quer calar, né? Quem compraria um carro que está programado numa situação de emergência a matar o motorista, né? São dilemas que a gente traz para vocês debaterem, né? Essas questões de inteligência artificial. Tem inteligência artificial que já deu aula em faculdade, lembra que eu falei, professor, a nossa carreira, né? Tem professor que deu aula na faculdade. Aí o professor colocou aqui, né? A ideia da secretária digital, né? Dos assistentes digitais. E aí eu trouxe dois casos, professor, que é o caso da Alexa lá nos Estados Unidos. Aliás, os dois casos são nos Estados Unidos, né? Que se discutia exatamente se o robô tinha personalidade. Afinal de contas, o que é o robô? É uma coisa? É pessoa? Enfim, porque aconteceu um caso lá nos Estados Unidos de um homicídio que aconteceu num churrasco, num final de semana, e só tinha as duas pessoas na casa. Era o dono da casa e a vítima que morreu. E aí se discutia a questão da possibilidade de quebrar... Opa, saiu. Aí. Se discutiu vocês estão vendo aí? É porque saiu aqui para mim e voltou. Estão vendo? Sim, perfeito. Pronto. Pronto. Se discutia a possibilidade de quebrar o sigilo da Alexa, porque, como é uma assistente virtual e ela estava ouvindo tudo, né? Ela é testemunha ocular, ela teria ouvido tudo. Então, vamos quebrar. Obviamente, o dono da Alexa não quis dar a senha, né? Para desvendar. E aí foram pedir para a Amazon, né? Que é a dona da Alexa. Aí a Amazon disse assim, não, nós não podemos dar, porque ela é uma inteligência artificial, ela tem personalidade, ela tem intimidade. E aí, como é que fica, né? Os robôs têm intimidade, têm privacidade ou não? E aí quebra o segredo da Alexa, quebra o sigilo dela, viola a intimidade dela,
para colher essa informação ou não. Isso é um problema jurídico para resolver. Se você disser que o robô tem direito da personalidade, então ele vai ter direito à privacidade, à intimidade, e você não pode violar assim. Se você disser que é uma coisa, aí é outra coisa, né? Se você disser que é uma coisa, e aí não tem direitos. Mas são questões complexas para se analisar. E outra coisa, quando se viola ali a quebra do sigilo, tem problema, porque tem segredos industriais que a Amazon não quer que divulgue, como é que ela constrói a Alexa, o que a Alexa é programada para fazer, etc, etc. Ela não quer que divulgue isso. E como é que fica? A empresa tem direito ao segredo industrial, que ela investiu, contratou engenheiros, investiu milhões e milhões para construir esse equipamento. E aí acontece um episódio que a polícia quer que quebre o segredo da Alexa para poder descobrir o que a Alexa tem ali dentro. Será que o direito da empresa, né, aí vem direito constitucional, ponderação, Robert Alexy, com aquela história da proporcionalidade, da ponderação, da colisão de direito. Como é que fica isso? A empresa tem o direito, a polícia tem o direito, afinal de contas, né? Como resolver esse problema? Isso aconteceu o primeiro caso, lá nos Estados Unidos, que chama Amazon Echo, né? É uma notícia em Portugal. Em Portugal, a Alexa chama Echo, né? Amazon Echo. E aconteceu a segunda vez, agora, recente, 2019. Aconteceu a polícia precisando da Alexa para ser testemunha do crime. A Alexa são esses três... Ela se apresenta, gente, ela é uma inteligência artificial que se apresenta, ela não se apresenta em formato humanoide, ela se apresenta em formato assim, ou é uma caixinha de som, ou é um porta-retrato, ou é uma caixinha de som mais um pouquinho avantajada. Então, parece que quando você vê um negócio assim, parece que é uma coisa assim que não é muito importante, né? Mas se fizerem ela em formato humanoide, aí muda tudo. Porque ela é semelhante a você, ela tem olho, tem boca, tem nariz, tem rosto, tem cabelo, tem não sei o quê, aí você já muda, você já não consegue enxergar como uma coisa, você já enxerga diferente. Isso tem implicações na nossa psicologia, na nossa identidade, nos nossos relacionamentos. Isso é tão verdade, gente, que quando você constrói um Android, constrói uma inteligência artificial e coloca ela em forma humanoide, acontece coisas como isso aqui. O robô sexual. O que é o robô sexual? A Harmony é uma robô sexual. Ela tem inteligência artificial, então ela conversa, enfim, vocês imaginam o que um robô sexual faz. O robô sexual vai praticar uma série de expressões faciais, piscar, mover a cabeça, mexer a boca, e de acordo com alguns sons que produz, a interface está exclusivamente na cabeça. E não está claro se pode controlar o pênis. Por que eu botei isso aqui do pênis? Porque tem o robô masculino e o feminino. O masculino chama Henry. Esse modelo aí, Henry. E o feminino chama Harmony, né? Harmony. Então, a Harmony está ali também, daquele jeito lá. E aí, gente, quando a gente fala em robô sexual, se você estiver interessado, né, custa $15 mil, R$83 mil. Quem trabalhou na cabeça da Harmony e do Henry foi uma empresa brasileira, tá? Curioso isso. Uma empresa brasileira que desenvolveu a inteligência que está na cabeça da Harmony, né? Quando a gente fala normalmente, quando a gente fala de robô sexual, a primeira coisa a gente dá risada. Isso aí é coisa de doido, professor. Como é que pode um robô? Gente, é o seguinte, tem pessoas, e isso é muito sério, tem pessoas que já não têm mais condições de ter relacionamentos com as outras pessoas. Tem pessoas que têm doenças, que são rejeitadas pelas outras, tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas idosas, tem pessoas que já não têm mais relacionamento social, e é exatamente para essas pessoas que tem a figura do robô sexual. Então, a gente está numa situação em que a gente precisa analisar isso daí, porque não vai ser absurdo daqui a 20 anos, quando você estiver atuando, chegar no seu escritório de advocacia, esse senhor vem aí dizendo que quer deixar a herança dele todinha para a Harmony dele. E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? E aí, você vai rir? Não, você não vai rir, né? Você vai tratar como... porque, assim, há 20 anos, 30 anos atrás, quando alguém chegasse no seu escritório de advocacia dizendo assim, olha, nós vivemos uma união estável, nós queremos uma proteção jurídica.
né? Ou a pessoa podia rir, né? Não, o que é isso, né? Homossexuais não têm direito a casar e tal. Hoje, 20, 30, 40 anos depois, é ridículo falar o contrário, porque, na verdade, eles têm direito. Então, assim, eu estou colocando isso hoje aqui para vocês. Hoje é 2020, né? Em 2040 a gente conversa de novo. Falei, pô, professor, atendi esse senhor lá que o senhor falou da robô. Já estou fazendo a petição. Coisas assim vão acontecer. E você tem que estar preparado para entender, tá bom? Na China, os nossos dados são captados e são coletados, nossos não, os deles, né? Os chineses, são captados, são coletados e é feito um score. Quanto mais pontos você tiver, né, se você briga com o vizinho, você perde um ponto. Se você não paga a parcela do carnê, você perde um ponto. Se você está com o nome do Serasa, você perde... Ixi, aí você perde um monte de ponto, né? Ou seja, cada coisa que você faz vai contando ponto, gente. Isso já existe na China. Tá? A China tem o score social. A gente fala de score quando a gente lembra do Serasa, né? Serasa Score, não sei o que e tal. Mas a China já tem isso para cidadãos. Professor, o que acontece? Se eu tiver um ponto baixo, o que acontece? Bom, você não tem direito a alguns serviços públicos. Por incrível que pareça. Você não tem acesso, por exemplo, a viajar de avião. Na China, tem um grande problema de poucos feriados. Então, os feriados são muito disputados para viajar de avião. Os aviões são muito disputados. Então, uma das formas que eles conseguiram encontrar para saber quem tem acesso ou não a uma passagem de avião é olhando o score social. Gente, se vocês quiserem saber como é isso na prática, assistam o Black Mirror, o Nosedive. O Nosedive é um episódio que conta exatamente isso. Como é viver numa sociedade em que você vale quantas estrelinhas você tem. Aí tem até as estrelinhas aí para mostrar, né? Você vale quantas estrelinhas você tem. Se você tiver pouquinhas estrelinhas, você não tem acesso a um monte de coisas. Você não pode ir a determinados lugares, você não pode... Tem um episódio na série, não sei quem já assistiu, o Nosedive, tem um episódio que ela tenta alugar um carro. E aí o dono da loja que aluga os carros, ele vai olhar as estrelinhas dela. Se ela tem número X de estrelinhas, ela pode alugar um carro do último modelo, o último ano. Se ela tem poucas estrelinhas, ela tem que alugar um carro de 2, 3 décadas atrás. Um carro sem conforto, sem ar-condicionado, aquele negócio todo. Para você imaginar como é isso na distopia do Black Mirror, e aí você imagina o que é isso na China, de hoje, tá? Essas coisas, gente, existem. Oi? No Brasil, a gente já tem isso, é o score do Serasa. Exatamente, o score do Serasa. O score do Serasa é uma coisa curiosa, né? O score do Serasa, ele é para crédito, né? Ele restringe o acesso ao crédito, né, para você. Só que esse da China é maior, não é só o crédito que você está restrito, você está restrito a serviços públicos. Imagina, você não conseguir uma cadeira de universidade pública, bom, está todo mundo aqui terminando, 9º semestre, 10º semestre, está querendo partir com mestrado, doutorado, imagina se a UFMA estabelece que você só vai ser aceito no mestrado da UFMA, que, aliás, é muito bom, por sinal, né? O mestrado da UFMA em Direito, só se você tiver 5 estrelinhas. Imagina isso. Não, professor, eu passei no teste, eu fiz o teste lá de inglês, não sei o quê, eu passei, eu tenho direito. Não. Você já assistiu o Nosedive? Assiste o Nosedive para você entender o que é isso. Então, professor, não é só restrição de crédito. A gente está falando de restrição de serviços públicos, educação, saúde. Já pensou você chegar no posto de saúde e o médico olhar para você? Então, aqui nós só atendemos se você tiver 5 estrelinhas. Se não tiver, pode ir procurar outro lugar para ser atendido. Como é que fica o direito à igualdade da Constituição? Isso é uma realidade que está acontecendo e o direito tem que debater sobre isso. Vai chegar situações... Lá na China já está acontecendo. Eles só têm acesso a um serviço público que é voar de avião, que é um serviço público autorizado por uma concessionária, etc. Mas é um serviço público, transporte público. Ele só está tendo acesso ao avião se ele tiver as 5 estrelinhas, por exemplo. E aqui, quando isso chegar aqui no Brasil, como é que você vai fazer? Né? Vai ser pego de surpresa ou você já vai ter estudado essa questão, né? Para sair na frente, né? E aí, então, a gente viu o que é a 4ª Revolução Industrial, o que é essa tal inteligência artificial, como ela domina a gente, e aqui a gente conclui com a ideia de
do que isso tem a ver com direito, né? Então, a Estônia é o primeiro, de novo a Estônia, né? A Estônia é o primeiro país que quer substituir todos os seus juízes por robôs. Será que vai dar certo? Não sei. Eles querem. Todos os juízes por robô. Uma inteligência artificial iria filtrar o pedido, iria analisar o pedido e já iria dar a conclusão. O juiz físico só iria dizer aceito, não aceito, sim ou não. Ou seja, a própria inteligência artificial julgou. Né? Isso aí é muito delicado, né? Isso aí é muito sério. Né? A Estônia quer substituir todos os juízes por robôs. No Brasil, né? O Brasil... antes de falar do Brasil, a gente fala de uma experiência dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem um algoritmo chamado Compass. É um algoritmo que funciona na justiça criminal para... Olha o que esse algoritmo faz. Alguém que está respondendo a um processo pode ter direito à liberdade e aguardar o processo em liberdade. É possível isso lá nos Estados Unidos. Só que aí o algoritmo Compass faz uma triagem. Ele analisa o aspecto da pessoa, os dados da pessoa, faz uma comparação com a nuvem de dados que ele tem e ele faz uma probabilidade de cálculo matemático de quanto é a probabilidade desse réu voltar a delinquir. Qual é a probabilidade desse réu voltar a delinquir? Se a probabilidade dele é alta, ele fica preso. Se a probabilidade dele é baixa, ele fica solto. Olha só o que uma auditoria no Compass descobriu. Quando o réu era negro, ele tinha probabilidade alta de delinquir. Quando o réu era branco, ele tinha probabilidade baixa de delinquir. Ou seja, descobriram que o algoritmo era racista. Isso é sério, gente. Está lá nos Estados Unidos, teve maior polêmica, né? O sistema de algoritmo Compass. Imagina colocando isso aqui no Brasil. Né? Teve um episódio, não sei se vocês lembram, de reconhecimento facial e teve problemas sérios de os negros serem reconhecidos como animais, como macaco, né? Pela feição, o sistema os identificou como animais. Então, isso é um problema sério, essa questão do racismo, do algoritmo. Alguém que programou esse algoritmo colocou lá um peso para a raça, alguma importância para a raça, mais importante do que os outros itens, vida pregressa, etc. E aí tem 2 casos emblemáticos, que aí está na reportagem para vocês verem, na pesquisa, né? Que desses 2 réus, né? Um que já tinha passagem e tudo mais, só porque era branco, conseguiu sair. E o outro que não tinha nada, não tinha antecedentes, não tinha nada, só porque era preto, ficou. Tá? Isso aí é para a gente refletir quando é que se bota um algoritmo para julgar situações que podem acontecer. O Brasil já tem um sistema de inteligência artificial, o algoritmo Victor, né? Em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal. O Victor funciona no STF para fazer leitura e classificação de recursos, temas, né? Concentrar por temas. Então, ao invés de um funcionário ficar lendo todo o recurso para saber, isso aqui trata disso, isso aqui trata daquilo, o Victor já faz essa triagem, já faz essa leitura, né? Começa assim, né? Aí tem, no STJ tem o Sócrates, no Rio Grande do Norte tem a Poti, tem a Elis, tem espalhados pelo Brasil. Eu não fiz aqui uma relação de um por um dos tribunais, porque vocês vão ver que são espalhados pelo Brasil. Todos os tribunais brasileiros estão começando a utilizar a inteligência artificial. Eu prefiro informar logo da cúpula, que daí você imagina o que está acontecendo nos outros tribunais do país. E aí tem uma plataforma no CNJ que chama Sinapses. Você procura no Google aí, né? Sinapses, Google, né? Você fala no Google Sinapses e aí você encontra lá um repositório de vários procedimentos de inteligência artificial no PJE, no Bacenjude, em tudo que você imaginar, tudo que o judiciário quer saber, o que o judiciário está trabalhando, vai lá no Sinapses do CNJ e lá está tudo concentrado lá. O que o Rio Grande do Norte está fazendo, o que Rondônia está fazendo, o que Mato Grosso está fazendo. Aí você vai entender o que o judiciário está fazendo sobre isso. Em geral, gente, é isso. Não é para julgar,
tem até um livro do professor Alexandre Moraes da Rosa, né, que chama Ensinando Robôs a Julgar, né? É um livro muito interessante que está nessa ideia, né, de que o robô, ele começou a ler a petição, né, ele está lendo a petição, e daí, qual vai ser o próximo passo? Ele já leu, ele já classificou, você está entendendo que está acontecendo uma crescente? E até onde vai? Qual é o limite disso, né? E aí a academia precisa muito trabalhar essa questão, precisa muito trabalhar esses temas, porque isso são casos que vão estar daqui a pouco aparecendo para a gente, né? O robô está sugerindo decisão e o juiz só aperta sim ou não, como é lá na Estônia. Então, vão lá no Sinapses e do CNJ e acompanhem tudo o que os tribunais brasileiros estão fazendo. Eu trouxe isso daqui, que eu sei que é muito interessante, tá, gente? Dizem, né, que o judiciário não lê as petições, né? Tanto é que tem agora um robô para fazer isso, né? Eu sou suspeito para falar, né? Obviamente, né? Eu sou suspeito para falar, mas tem essa crença, né? Tem essa crença, né? De que o juiz não lê a petição, ele lê só os fatos, lê o pedido e tal. Tem algoritmo que já faz isso, né? Que já faz a leitura e já destrincha para o juiz quais são os fatos, qual é o pedido, porque às vezes, né, principalmente assim, né, advogado recém-formado, vocês do 9º, 10º período, né, estão todos animados, eu quero mostrar trabalho, quero mostrar minha petição de 20, 30 laudas e tal. Será que o juiz lê? Qual é a profissão que você tem que ler? Você recebe 10 petições toda manhã, né? 10 ações novas toda manhã. Qual é 10 petições, cada uma com 20, 30 laudas, dá umas 300 folhas por aí. Qual é a profissão no mundo que você lê 300 folhas toda manhã de trabalho? Pergunte aí para você qual é a profissão. Então, por aí você conclui algumas situações. Esse caso aí do advogado, esqueci o nome dele. Esqueci o nome do doutor, mas é um advogado que ficou muito famoso um tempo atrás, porque tem essa ideia, né, de que o juiz não lê a petição inicial. E aí ele teve a ideia de colocar um QR Code com um link mandando para um vídeo, onde ele explicava a petição para o doutor, né, para o juiz. Aí é muito legal, quem quiser ter a experiência que o juiz teve em receber uma petição com um QR Code, botar o celular assim, faz esse teste. Eu pesquisei no Google, faz esse teste e vê para mim se deu certo. Faz esse teste, põe a câmera aí e bota aí nesse QR Code e vê que vai lá para o vídeo dele. Ele gravou um vídeo explicando para o juiz. Olha só o vídeo dele aqui, é muito legal. Aí ele começa o vídeo assim: olá, excelência, muito bem que você está aqui, muito obrigado por você estar aqui, mas assim, excelência, é o seguinte, essa petição trata disso. Ou seja, ele explicou a petição para o juiz por vídeo, sem precisar, né, de ir lá despachar com o juiz, etc. e tal. É muito curioso isso. Deu certo para alguém aí? Alguém conseguiu acessar o vídeo do doutor? Esqueci o nome do doutor. Cadê? O doutor Elbio, né? Euro, né? O doutor Euro. Pois é. Ele, tá lá. Ele contando a petição, é muito interessante, né? É muito curioso isso, porque lembra o que eu falei lá para trás? Criatividade, solução de problemas. Bom, se a gente tem um problema, o juiz não consegue ler a petição, isso é um problema, isso é uma realidade. Quem é que consegue ler 300 laudas todo dia numa manhã de trabalho? É um livro. Esse aqui é um livro desse aqui. Esse aqui, o livro da Marta Gabriel, tem quantas páginas aqui para mostrar para vocês? Tem 200 e poucas páginas, 250 páginas. É você ler um livro toda manhã de trabalho? Você não lê, né? Não me comprometa, né? Não fui eu que disse. E aí ele pensou num problema, nós temos um problema. E aí como é que eu resolvo o problema? Ele foi criativo. Ele imaginou uma solução. Eu vou botar aqui um QR Code e vou fazer um vídeo explicando para o juiz. Mas prejuízo não vai acontecer, mal não vai fazer. Então, se o juiz conseguir entrar e ver a minha petição, ótimo, que ele já vai entender do que se trata, etc, etc. Isso daí, gente, que à primeira vista parece engraçado, parece curioso, tem um nome, tem inclusive cursos específicos para isso, chama Visual Law. Tá? É como você monta
a estética de uma petição inicial. Como você coloca QR Code, como você faz a fonte, as letras, não sei o quê. Você transforma a sua petição, porque é difícil chamar a atenção hoje das pessoas. Quem tem internet, celular, sabe disso, né? A atenção é um bem escasso. Eu aqui estou com a atenção de algumas pessoas, né? Porque os temas são muito interessantes, muita gente está prestando atenção. Mas, normalmente, as pessoas se dispersam, elas vão para outros assuntos. Então, pensa aí, você é um advogado, está saindo agora da faculdade, vai fazer uma petição. Como é que eu vou conseguir prender a atenção do juiz? Ele encontrou uma forma, que é botando esse QR Code, né? Para você pensar. Então, assim, tem várias atividades, tem vários, chama Lawtechs. O que são as Lawtechs? São empresas que trabalham com inteligência artificial, tecnologia voltadas ao uso do judiciário. É só pesquisar no Google Lawtechs, você vai encontrar uma infinidade de, como eu direi, plataformas, de aplicações que já existem, tá? Não é coisa do futuro, não, de ficção científica. Já existem, já estão funcionando. OAB Juris, Vitória, Nomos, Doutora Luísa, nesse link que está aí, no Legal Labs, você encontra outras plataformas. A Juristec, que aí eu queria responder a pergunta da Jéssica lá atrás, que a Jéssica falou assim, como é que a gente vai usar a inteligência artificial na atividade jurídica? A Juristec, ela faz um negócio de fazer previsões, tá? Ter esses gráficos aí, bonitinho, tem um monte de gráfico e tal. Jéssica, assim, fazer previsões, porque eu tenho que saber se o judiciário é previsível, eu tenho que saber qual a decisão que o judiciário vai dar naquele meu caso, mas como é que eu descubro isso? Eu não sei o que o juiz vai decidir. Bom, eu sei que os tribunais têm que guardar coerência e integridade com a sua jurisprudência. E o que eu faço? Eu vou verificar as jurisprudências anteriores. Mas é muita jurisprudência para eu identificar. Bom, aí você monta um programa, um robozinho de inteligência artificial que vai fazer isso para você. Então, ele vai pegar e vai fazer uma análise de todas as decisões anteriores daquele tribunal, e aí ele te mostra qual é a probabilidade daquele seu pedido ser acolhido ou ser rejeitado, de acordo com a probabilidade por conta da coerência, integridade, estabilidade da jurisprudência, de acordo lá com o 926 e o 927 do CPC, tá? Você anota aí, 926 do CPC, que tem a obrigação dos tribunais, juízes serem íntegros no tocante à sua jurisprudência, né? Ter íntegro, estável, justamente para não ter sobressaltos, para não ter... Poxa, o tribunal vinha decidindo dessa forma há anos e anos, e agora, mudou, né? Exatamente para evitar isso, a lei diz que tem que ser estável, que tem que ser duradoura, contínua, enfim. Aí, como é que você faz, Jéssica? Você tem um caso que você vai entrar, sei lá, um plano de saúde que não quer pagar home care, não quer, o seu cliente lá, Jéssica, tem um home care, quer que o plano de saúde pague o home care na casa dele. E aí, o plano não quer pagar, tem uma cláusula no contrato que não quer pagar, e aí você quer discutir essa cláusula para saber se a justiça vai condenar ou não o plano a pagar esse home care. O que você faz? Você faz uma análise de os juízes cíveis, você pega na comarca de São Luís, analisa a primeira vara civil, a segunda vara civil, enfim, você vai analisando os juízes cíveis, as decisões que eles proferiram, para fazer o quê? Para montar um perfil. Né? O juiz da primeira vara civil vai decidir dessa forma, cita os autores tais e tais, busca a jurisprudência no tribunal Y, X e Z, o juiz da segunda vara civil faz assim, 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 e aí você vai montando um mapa, é por isso que saem esses gráficos assim, vai montando um mapa de previsibilidade, de probabilidade. Aí você vai calculando. Se a sua ação cair na vara X, você já sabe a probabilidade de êxito. Se cair na vara Y, você já sabe a probabilidade de êxito. Gente, essas coisas são tão sofisticadas que tem plataformas que já fazem isso por juiz. Você consegue saber pelas decisões anteriores do juiz. Meu professor, como é que eu acesso as decisões anteriores do juiz? É fácil. Todas as decisões judiciais são publicadas no Diário Oficial. É só fazer a pesquisa pelo Diário Oficial. Tranquilo, né? Tem acesso?
público, né? Acesso livre, né? Pelo Diário Oficial você consegue acompanhar as decisões. Acompanhando as decisões, você consegue fazer perfil. Você não, que isso é humanamente impossível. Você fazer com todos os... Eu acho que tem 100 e tantos juízes na capital, né? Isso é humanamente impossível você fazer isso com 100 e tantos juízes, né? Você não tem condição de recordar 4, 5 anos atrás, desde as primeiras decisões que ele começou a dar, para entender qual é o raciocínio, qual é a coerência e tal. Por isso que tem que fazer robozinhos. Esses robôs vão fazer esse processo para você. Tem coisas tão sofisticadas que mostram dos ministros do Supremo, os 11 ministros do Supremo, coloca o ministro XYZ, coloca, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, e aí diz assim, o Marco Aurélio entende sobre isso, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele cita os autores A, B, C e D. Ele busca, o argumento dele é usado dessa forma, a metodologia de argumentação dele é dessa e dessa forma. Ou seja, você consegue, numa radiografia, usando a inteligência artificial, conseguir prever as decisões dos juízes. Olha que legal, isso vale dinheiro, sabe, Jéssica? Por quê? Porque quando a empresa te contratar, ela vai querer saber a probabilidade de êxito daquela ação. Ela, de acordo com a probabilidade de êxito, ela investe. Imagina se é uma empresa plano de saúde que foi consultar você para saber se ele tem que fazer o home care ou não tem. Né? E aí você faz toda essa análise e pelas varas cíveis, começa de baixo, né? Pelas varas cíveis, pelo tribunal, pelo STJ, pelo STF. É muito dado para processar. É muito dado para processar. E por isso precisa desses robozinhos que já estão aí à venda na Lautex, Deep Legal, em um monte desses lugares. Tem esses gráficos, robozinho, não sei o quê. É muito interessante isso, porque isso dá previsibilidade. Isso vale dinheiro. Na França, isso foi proibido. Olha só, curioso. Tem uma notícia aqui do Conju, né? Golpe no robô. Na França, foi proibido vender estatísticas judiciais, né? Fazer essa situação. No Brasil é permitido. Até agora, né? Ninguém fez um crime, né? Ninguém criou uma lei sendo crime, então é permitido. Na França, não. Na França é proibido e é crime empresas que fazem previsão com decisões judiciais. Tá bom? Isso é só um registro para entender que não é tão unanimidade assim. Tem países que não concordam com esse uso. Né? Aqui é uma outra empresa que vende um monte de propostas de inteligência artificial, robôs inteligentes, robôs para peticionar, e por aí vai. Né? São as Lautex. Gente, como conclusão, eu posso dizer para vocês o seguinte, de tudo que a gente falou, a tecnologia, ela não é boa nem é má, ela vai depender do uso humano que vai ser dado para ela. Lembra do caso do Compass, do caso do racista, um cara racista programou esse negócio lá, entendeu? E aí deu um problema para um monte de gente, né? Milhares de pessoas vão ser atingidas com esse algoritmo, né? Lembra do caso da China, lembra de outros casos aí? Então, tecnologia não é boa, não é má, vai depender do uso que você dá para ela. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa privacidade, cuidado em todos os aspectos com a privacidade. A privacidade é um problema nessas novas tecnologias, cada vez mais exposta. Há quem diga que há um direito fundamental à internet, mas não há mais o direito fundamental à privacidade, que à medida que você entra na rede, você perde toda a privacidade. Tá? Cuide das soft skills. É uma mensagem que eu deixo muito aqui para vocês. Cuide das soft skills. Trabalhem soft skills, façam um curso que tenha a ver com soft skills. Procurem, eu fiz a propaganda aí, pedindo para a professora a licença aí, fiz a propaganda do curso, que é um curso de mediação que eu estou trabalhando, que eu vou lançar. Trabalhem soft skills, desenvolva soft skills, que você vai desenvolver sua criatividade, resolução de problemas complexos, daí sucessivamente. Lembra do euro lá, que botou o QR Code na petição? Tem que ter... Nossas inter-relações vão mudar. Lembra do robô que chegou lá e aquele senhorzinho lá queria que você fizesse a proteção jurídica para o robô, tá? Tem animais agora, né, com direitos e tal, e aí? Né? Essas coisas estão mudando, né? Enfim. A nossa comunicação vai ser permeada pela tecnologia, isso que a gente está fazendo aqui vai ficar cada vez mais usual. E aí, quais são as consequências disso? Biológicas, psicológicas, jurídicas, enfim. Como é que eu dou valor para um contrato firmado assim, né, em online,
né? Será que tem ferramentas? Tem assinatura digital? Tem assinatura eletrônica? Como é que eu faço? Empatia, emoção e ética. Essas coisas, robô nenhum ainda consegue ter. Então, fiquem tranquilos, que vai demorar muito ainda para um robô ter empatia, que é saber sentir a dor do outro, emoção, poder expressar as suas emoções e trabalhar com ética, saber se na hora lá vai matar a velhinha ou vai matar a criança. O robô não sabe o que fazer e nem vai saber, né? Isso é uma decisão nossa, né? Então, assim, imagina, pensa nesses pontos aí, reflete e tem aqui alguma fonte bibliográfica que está no material para vocês, né? Quem já conseguiu baixar o QR Code já consegue acessar. Tem um ponto de partida aí para quem quiser aprofundar essas discussões, né? Estou à disposição. E, no final, eu estou deixando aqui o QR Code do meu curso, viu, professora? Fazendo uma propaganda aí. Estou deixando o QR Code do meu curso e dou um presente para os seus alunos. Eu fiz um bônus, né? Um cupom de bônus de 10% de desconto, quem gostar, quem quiser, né, fazer, que nesse curso a gente vai trabalhar muito essa questão de soft skills, tá? Criatividade, liderança, apesar de ser um curso de mediação, mas o mediador precisa trabalhar muito isso. Soft skill, criatividade, liderança, resolução de problemas complexos, tá? É da Sapiens Cursos, é uma empresa daqui de Timon, né? É uma empresa que eu faço parte também, e é muito interessante, né? Esses cursos, eu sempre... Tem vídeos na internet, no site tem vídeos sobre esse curso, quem quiser, depoimentos de alunos que já fizeram, quem quiser, acessa o QR Code e anota esse cupom aí, anota esse cupom aí, que é um presente, tá bom? Professora, muito obrigado, estou à disposição para os questionamentos. Nós agradecemos a oportunidade aqui de vivenciar, de tentar entender um pouco sobre inteligência artificial, que seria algo que a gente não trataria, né, academicamente, né, nas disciplinas tradicionais. E, assim, foi simplesmente fantástico. Vai sair todo mundo aqui com a cabeça cheia de ideia, né? Como eu posso entrar nesse mundo? E aí, você falando sobre inteligência artificial, eu estou aqui pensando, eu preciso de inteligência emocional para me adaptar à inteligência artificial, né? Soft skills, professora. Soft skills. Exato, porque, nossa, maravilha. Realmente foi uma honra recebê-lo. A Faculdade Pitágoras está de portas abertas. Sempre quando quisermos fazer parceria e quiser falar com os nossos alunos, estamos aqui sempre. Vamos o tempo inteiro atrás do senhor, viu? Fique... Não, com certeza. Estou à disposição. Pronto. Gosto muito de falar sobre esse e outros temas também. Com certeza. E recebendo muitos elogios aqui dos alunos e sucesso também aí para o seu curso, tá? Obrigado. Todo mundo aqui falando excelente palestra. Acho que você não está acompanhando o chat, mas os comentários, elogios estão chovendo aqui, tá? Então, realmente é uma honra. Quero agradecer em nome da Faculdade Pitágoras, todos os nossos docentes, todo o nosso corpo discente aqui, nossos alunos. Realmente é uma honra. E foi uma oportunidade única, ímpar, tá? Realmente muito feliz aqui com o que a gente viu hoje, uma forma leve, simples, reflexiva sobre o tema. Realmente muito obrigada. Queria agradecer. Deixa eu ver quantos alunos temos aqui. 53 alunos. Então, assim, praticamente todo mundo ficou. Um ou outro aluno teve que sair porque tinha aula à noite. Então, demonstra, né, o interesse de todo mundo pelo tema e, de fato, não temos como fugir disso, né? Não dá mais para voltar, tem que ser daqui para frente e a gente tem que aceitar, a verdade é essa. Obrigada, tá, pessoal? Doutor Rogério, de novo, ratifico nossos votos de consideração, de respeito, de admiração. Muito obrigada, realmente. De nada, professora. Boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigada, Amanda, aí pelo suporte, os alunos, até breve. Até mais.
Ah, bem aqui.